Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje vamos falar sobre a proteção dos dados pessoais do trabalhador dentro da Lei Geral de Trabalho. A título introdutório, vamos nos recordar que a capacidade de guardar, enviar e manipular a informação modificou substancialmente a forma como hoje em dia as empresas trabalham e como se organizam. Podemos dizer até que, no fundo, as novas tecnologias elas vieram para apoderar-se do mercado de trabalho e vieram mesmo para ficar. E ainda bem que assim foi. No entanto, há aqui fronteiras que não podem ser transpostas nesta busca para facilitar o dia a dia do empregador, da empresa, com as tecnologias, porque há toda uma necessidade de se proteger a privacidade dos trabalhadores. Se vocês também notarem, embora a tecnologia venha para ajudar, está intrínseco que os trabalhadores cada vez mais são expostos a mecanismos de controle, mecanismos de supervisão, e estes mecanismos, quer a gente queira, quer não, acabam por restringir a sua privacidade. Eu diria até que o fato, a partir do momento em que se assina um contrato de trabalho, o trabalhador, a partir daí, já vê restringido, de alguma forma, os seus direitos de privacidade e muitos dos seus direitos, dos seus dados pessoais. E por isso, nos últimos anos, tem-se assistido a novos conflitos que surgem em função destas novas dinâmicas que têm vindo a surgir nesta relação entre o trabalhador e o empregador, porque estas potenciais incompatibilidades, como podemos chamar, faz com que seja necessário que as empresas, para evitar situações de risco jurídico, se salvaguardem, se policiem e que tentem, no fundo, reduzir ao máximo situações em que estão a transpor esta fronteira que eu disse que é é uma linha muito tênue. Dentro de uma empresa, há várias áreas que acabam por ter conhecimento dos dados pessoais do trabalhador, mas se eu tivesse que elencar, os que estão mesmo na linha da frente são a área dos recursos humanos, a área comercial, a área jurídica, como é óbvio, a área financeira e, claro está, também os departamentos ligados às tecnologias de informação, às áreas de informática. Por isso, é importante nós abordarmos esta questão, mas eu gostaria que vocês se lembrassem e tivessem em linha de consideração que isto não é uma questão nova. Primeiramente, a proteção dos dados pessoais já está consagrado na Constituição de Angola. Portanto, no texto da Constituição, nós já vemos ali uma menção para a proteção dos dados pessoais. Adicionalmente, a Lei 2211, de 17 de junho, portanto, é uma lei já considerada antiga, veio para estabelecer o regime jurídico geral da proteção de dados pessoais e das pessoas singulares. E este regime veio principalmente garantir o direito à informação, o direito ao acesso, o direito a eventuais apagamentos ou bloqueios de informações que nós disponibilizamos e o direito à oposição. Ok? E desde esta altura, para além da lei, e também mais ou menos desde esta altura, nós assistimos também à criação da Agência de Proteção de Dados. Portanto, esta agência, ela supervisiona toda esta área da proteção de dados e, inclusive, se recomenda que as empresas que, por questões inerentes à sua área de atividade, lidem com dados de pessoas, se inscrevam, se cadastrem junto da Agência de Proteção de Dados para estarem alinhados com a Lei 2211. Portanto, ponto número um, está claro que isto não é uma novidade, em termos legislativos, mas o legislador, na nova Lei Geral de Trabalho que está na iminência de entrar em vigor, entendeu que também havia esta necessidade de voltar a referir e voltar a dar dignidade a este tema.
Para quem ainda não entendeu bem de que situações é que poderemos estamos aqui a falar, a doutrina tenta separar esta coisa da vida privada em várias esferas. Portanto, há quem entenda que existe uma esfera, que existem três esferas. Uma é reservada a informações de natureza pública, que para essas não há necessidade de fazer reservas ou salvaguardar. Há depois uma outra esfera que é de natureza íntima. Nesta esfera estaríamos a falar mais de questões ligadas aos sentimentos, ao estado de saúde, nomeadamente uma gravidez ou não, à sexualidade, ok? E depois teríamos uma outra terceira esfera que são onde cabem as informações de natureza privada, como por exemplo a morada, o domicílio, os hábitos de vida do trabalhador. Ok? Mas se nós olharmos para o artigo 24 daquilo que vai ser a nova Lei Geral de Trabalho, nós temos então a proteção de dados pessoais, onde o legislador nos deixa muito claro que a entidade empregadora não pode exigir, quer do candidato ao emprego, quer do trabalhador, que este venha prestar informações relativas à sua vida privada. Ok? Portanto, aquilo que acabamos há pouco de mencionar. Salvo quando estas informações sejam estritamente necessárias e importantes para avaliar a aptidão do trabalhador no desempenho de um determinado contrato de trabalho. Mas fora isso, não é aceitável que se solicitem informações da vida privada. Ok? O mesmo se diz em relação às informações sobre doenças, sobre o estado de saúde, sobre o estado de gravidez do trabalhador. Ok? Novamente, quando, salvo situações em que seja estritamente necessário. Ok? Ainda sobre a proteção de dados pessoais, naquelas situações em que é incontornável, é mesmo muito importante que a empresa saiba qual é o estado de saúde do trabalhador. Ainda assim, o legislador deixa muito claro que, mesmo assim, a entidade empregadora não vai ter acesso a, por exemplo, a análises clínicas completas do trabalhador, não vai vir acesso a os resultados dos exames. Aquilo que a entidade empregadora tem que receber é um relatório médico que diga se o trabalhador está apto ou não apto. Agora, os detalhes dos exames não devem ficar na posse da empresa e se recomenda que fiquem em posse dos profissionais de saúde, quer médicos ou outros profissionais de saúde que estão ao abrigo de questões de confidencialidade, não é? E eles sim é que poderão guardar este tipo de documentos. O mesmo cuidado a entidade empregadora deve também dedicar ao local onde é arquivada, onde são arquivadas as informações pessoais do trabalhador. Quando estamos a falar do ficheiro físico, não é? Portanto, o arquivo físico onde está o processo individual do trabalhador, quer também em relação aos ficheiros de informática. Portanto, o empregador, se precisa mesmo de guardar este tipo de informações, tem que se salvaguardar que estas informações são devidamente salvaguardadas e têm um acesso o mais restrito possível. Ok? Ainda no artigo 25, nós ainda vemos aqui mais um reforço do legislador em que o legislador deixa bem claro que esta questão que eu vos expliquei que, independentemente de tudo, o que nós vamos ter sempre é um relatório médico dizendo que o trabalhador está apto ou não está apto para desempenhar essa atividade. E nós vemos muito isto, para além de outras situações, os exemplos mais gritantes é para aquelas situações em que a empresa, pelo número de viaturas ou pela atividade que desempenha, necessita de realizar testes de alcoolemia, de alcoolemia ou para despiste de substâncias psicoativas,
e que normalmente é comum que o empregador faça esse tipo de testes no local de trabalho. Ora, nós olhando agora para aquilo que a Lei Geral do Trabalho nos diz, então entendemos que este tipo de testes também, no seu resultado, terão apenas que ter também a menção de apto e não apto. Isto é, o empregador, a área dos recursos humanos, a área jurídica da empresa não precisam de saber, por exemplo, qual é que foi exatamente a taxa de alcoolemia do trabalhador. Não precisam de saber que quando se fez o exame a taxa deu 5,25. Não, a única coisa que precisa de saber é se o trabalhador está ou não está apto para pegar na viatura. Ok? Por isso, se recomenda muito que as empresas tenham mesmo procedimentos de proteção de dados dos trabalhadores, nomeadamente a indicação de um trabalhador que ficará responsável por este tipo de matérias. Okay? Este responsável dos dados pessoais pode ser o responsável máximo da empresa, mas não necessariamente, também pode ser um trabalhador designado que o empregador vai dar capacitação, vai dar formação para que esta pessoa, não é, passe a policiar e a controlar que estas informações não fiquem disponíveis para todas. Ok? Uma outra coisa que com certeza eu não poderia deixar aqui de referir, visto que estamos a falar de resultados de testes e resultados de exames médicos, foi aquilo que nós vivemos durante o período da pandemia, em que claramente estes direitos não foram totalmente observados. Portanto, na pandemia, observava-se sim que eu, por exemplo, se eu estivesse se o meu resultado desse positivo, isto era uma coisa que não havia muitos cuidados em termos de proteção de dados pessoais, portanto, a empresa toda sabia o resultado dos testes de todo o mundo e só mais para o final é que as empresas realmente começaram a ter mais zelo e mais cuidado com a divulgação dos resultados dos testes da Covid. Mas pronto, era uma situação excepcional, ainda estávamos todos no mundo inteiro a aprender, mas daí para frente já aprendemos com os erros e, portanto, a regra geral é que resultados de exames não são para resultados de exames, resultados da análise, não é para estarem na mesa da entidade empregadora. Portanto, são informações médicas e devem apenas ficar nesse fórum. Ou seja, em resumo, informações de saúde, quais são, o que é que ditam as melhores práticas, o que é que ditam os melhores procedimentos. Primeiramente, o empregador deverá apenas ser informado dos resultados necessários à tomada da decisão, ou seja, ele apenas tem que saber se o trabalhador está ou não apto para realizar o trabalho, e então só precisa de receber uma ficha de aptidão ou uma espécie de relatório dizendo se pode ou não pode trabalhar. Ponto final. As informações de saúde devem sempre ter um acesso muito restrito, de preferência do médico ou somente do médico ou de outros profissionais de saúde obrigados e abrangidos pelo sigilo profissional. Okay? Nas situações em que a empresa necessariamente tenha que arquivar informações médicas, e se estas informações estiverem, como estamos aqui a falar, digitalizadas ou num sistema informático, é importante também que haja aqui um cuidado a nível dos servidores da empresa, ou seja, a empresa deve possuir um servidor, esse servidor deve ter aqueles níveis todos que permitem que esta informação que é mais sensível apenas esteja disponível para um número muito limitado de pessoas. Portanto, o servidor já deve dizer que essa informação é de acesso muito restrito. Portanto, não é porque temos as informações no servidor que agora qualquer pessoa que trabalhe na área dos recursos humanos vai consultar resultados de exame do trabalhador. Ok? Portanto, é este tipo de coisas que o legislador pretende limitar ao máximo. Ok?
Outro ponto que também é muito fácil se transpor à barreira de violar ou não violar os direitos pessoais do trabalhador diz respeito ao controle da assiduidade. Portanto, antigamente a assiduidade era feita, o controle era feito perante, mediante a assinatura do livro de ponto, o livro mesmo físico, não é? Esta prática cada vez mais vem caindo em desuso e por uma questão de praticidade, o que nós assistimos é que a larga maioria das empresas faz um controle da assiduidade por via de dados biométricos, ok? Para quem não sabe o que são dados biométricos, no fundo estaremos a falar de um mecanismo, uma máquina que permite permite recolher características físicas de uma pessoa singular, por exemplo, imagens faciais, portanto, muitas vezes há aqueles aparelhos em que a pessoa aproxima o rosto, faz um scanner, não é? E então atesta que se trata da pessoa, ou então o mais comum ainda, que é a partir da recolha dos dados contidos na impressão digital. Portanto, este tipo de aparelhos, claro que veio para facilitar muito, quer a recolha, quer o controle da assiduidade, quer depois a contagem do número de horas, porque depois sai tudo informatizado, o sistema já faz, praticamente lança as horas de uma forma automática. E então, claro que veio para facilitar muito a vida do empresário, mas é importante que se salvaguarde e que a empresa se certifique que esta recolha de dados biométricos é só feita para o controle da assiduidade, é só mesmo feita para o registro de tempo, para a fixação do horário de trabalho, para o controle das entradas e saídas de pessoal e não para outros fins diversos. Okay? Vocês me perguntarão, mas que outros fins serão esses, não é? Que não o controle de assiduidade. Bom, eu não presenciei, não é? Mas já fora de Angola já ocorreram situações em que a recolha desses dados biométricos depois é utilizada para outras entidades, para entidades terceiras, e muitas vezes os fins não são apenas, aparentemente é só para a recolha da assiduidade, mas depois há entidades que alargam um pouco ali o range e acabam por utilizar esse controle, por exemplo, para identificar, por exemplo, a origem racial ou ética de um trabalhador, determinar ali quais são as características físicas, em alguns casos saber qual é o estado de saúde, porque há aparelhos que podem medir, por exemplo, a temperatura corporal, enfim, e fazer uma espécie de scan do estado de saúde do trabalhador, e então é importante que a empresa se policie para não ter comportamentos desta natureza e que deixe bem claro, quer em termos do seu regulamento interno, quer em termos da sua prática mesmo, que a assiduidade e a recolha dos dados biométricos é somente para marcar as entradas e saídas. Ok? Outro ponto também que o legislador resolveu trazer aqui dignidade, foi no que diz respeito aos meios de vigilância à distância. Portanto, o legislador entendeu que a vigilância à distância das instalações da empresa só faz sentido quando está em causa, portanto, aquilo que se pretende salvaguardar é a segurança das pessoas e dos meios. É o que nós vemos ali no número 1, em que nos diz a utilização de equipamento tecnológico ou meios de vigilância à distância é lícita sempre que tenha por finalidade a proteção e segurança de pessoas, bens, meios de produção, ou quando particulares exigências inerentes à natureza o justifiquem. Ok? Ponto final. Quer isto dizer que, por exemplo, instalar câmaras de segurança para controlar quantas vezes é que o trabalhador vai
a casa de banho, instalar câmaras de segurança para controlar a produtividade do trabalhador, ou seja, para testar se de fato o trabalhador está no computador ou o trabalhador está a fazer o trabalho, é estritamente vedado. Ok? Portanto, a entidade empregadora não pode utilizar os meios de vigilância à distância para estar a controlar o trabalhador dessa forma, porque quem procede assim está a violar, está aqui a transpor a tal barreira, porque está a entrar já no campo de a privacidade, e está aqui a violar os dados pessoais do trabalhador. Ok? Um outro ponto que é importante trazer, e ainda bem que pelo menos já vai estar na Lei Geral do Trabalho, há muitas empresas que instalam as câmaras de vigilância e não comunicam ao trabalhador. Portanto, há muitas vezes o trabalhador não tem noção de que está a ser filmado e que, enfim, ainda que seja por motivos nobres, ou seja, ainda que seja só mesmo para a questão de proteção de seguranças e proteção dos meios, o trabalhador tem que ter conhecimento de que está a ser filmado, ok? Esse conhecimento, como é que é dado? Colocando, por exemplo, um anúncio, portanto, está a ser filmado, ok? Por exemplo, no regulamento interno da empresa, a empresa também já pode comunicar ao trabalhador para que este saiba, desde o primeiro dia, que a empresa utiliza então estes meios de vigilância à distância e este tema não pode ser algo que o trabalhador está alheio, porque afinal de contas estamos a falar da sua imagem. Ok? O mesmo se diga para aquelas empresas que, por questões de segurança, necessitam de colocar um GPS, por exemplo, o GPS nas viaturas, que já vimos que é o melhor mecanismo que nós temos, principalmente para situações de insegurança, em situações de roubo, é muito útil instalar GPS nas viaturas. Ok? Mas naturalmente há muitas empresas que, para além de questões de segurança da viatura, utilizam o GPS para vigiar exatamente que trajetos é que o trabalhador está a fazer, se o trabalhador de fato está a andar com a viatura, ok? Há muitos desses aparelhos de GPS que permitem ativar funções para se ouvir o barulho à volta. Isto aqui, não é? Se nós temos um aparelho que nos permite ouvir que tipo de conversas é que o nosso trabalhador está a ter na viatura, nós aqui estamos já a transpor a tal linha de violação dos dados desse trabalhador. Ok? E muitas vezes isto acontece sem que o trabalhador tenha conhecimento. Então, é este tipo de práticas que o legislador entende que devem ser salvaguardados. Ok? Portanto, se é para ter um GPS na viatura, em primeiro lugar, isto aqui não é um complô contra o trabalhador, portanto, o trabalhador tem que ter conhecimento, portanto, não é uma coisa secreta, ele tem que ter conhecimento de que a viatura tem GPS e esse GPS é instalado por uma questão de segurança dele e da viatura e não é para vigiar se o trabalhador está a trabalhar ou não está a trabalhar em determinadas horas. Ok? Portanto, este era o primeiro ponto. Aliás, o segundo ponto. O terceiro ponto, que agora vamos aqui abordar, é um ponto bastante polêmico que diz respeito a questões de confidencialidade de mensagens do trabalhador e acesso à informação. Portanto, o artigo 27 nos diz que o legislador deixa bem claro que o trabalhador goza do direito de reserva e confidencialidade relativamente ao conteúdo das mensagens de natureza pessoal e acesso à informação de caráter não profissional que envie, que receba e que consulte em meios de comunicação pessoal, ou da entidade empregadora. Quer isto dizer o quê?
Eu sou uma trabalhadora, não é? Eu estou na empresa, eu provavelmente até estou a utilizar o computador da empresa, a internet da empresa, ok? Mas ainda assim eu tenho o direito, não é, de ter alguma de reserva e alguma confidencialidade de receber, por exemplo, chamadas telefónicas no local de trabalho, ok? Chamadas pessoais, ok? Receber e-mails pessoais no local de trabalho, esses e-mails são apenas meus. Não é porque eu estou no local de trabalho que a entidade empregadora terá o direito de ver, de ir ler que tipo de mensagens eu estou a trocar pelo simples fato de isto estar a acontecer no horário de trabalho. Ok? Portanto, por isso é que eu disse que era polémico, porque é logo o primeiro ponto que se deixa claro. Segundo ponto que temos que deixar aqui bem claro em relação a mensagens, não é? A entidade empregadora não tem o direito de poder, perdão, não tem o direito de poder entrar ler o conteúdo desse tipo de mensagens. E então, aquilo que se recomenda para que isto não fique de uma forma ao dito pelo não dito, é que para não haver mal-entendidos, é importante que a entidade empregadora defina logo desde o primeiro momento qual é o teor, qual é a flexibilidade que o trabalhador tem em relação à utilização destas informações e o acesso destas informações. Okay? Porque se entramos aqui num campo cinzento em que não fica muito claro se o trabalhador pode ou não pode, rapidamente isto vai se transformar num conflito laboral, ok? E já sabemos, conflitos laborais aumenta os riscos jurídicos da empresa, aumenta a probabilidade da empresa se ver envolvida num conflito judicial e o legislador permite, ok? E por isso, por que não a empresa utilizar essa faculdade de a entidade empregadora estabelecer as regras, ok? Definir como é que esses meios de comunicação podem ser utilizados no local de trabalho, ok? Contudo, vamos já deixar claro que há outra prática que é recorrente nas empresas e que não é permitida e o legislador deixa isso bastante claro, hum, que é o que diz respeito a o acesso, não é, aos e-mails. Ok? Portanto, é muito frequente que, por exemplo, o empregador sinta que tem o direito de poder ir ler o conteúdo de mensagens do trabalhador. Não pode. Isto fica vedado. Mas e se for assunto de trabalho, ainda que seja assunto de trabalho, o empregador não tem direito de ler e-mails ou mensagens que o trabalhador receba, ok? E isto aqui até se vai ao nível de não só não pode sentar num computador e abrir o computador para ler, como também não pode ir por detrás no servidor e ir ler o conteúdo das mensagens, porque não sei se vocês sabem, quem tem acesso ao servidor pode ver tudo o que acontece dentro do computador que está ligado ao servidor. Portanto, consegue ver os e-mails, consegue ver as pastas, os documentos, ok? Portanto, fica vedado a possibilidade da entidade empregadora ter este tipo de práticas, ok? Inclusive, o que se recomenda é que, por exemplo, no computador de trabalho, o trabalhador tenha uma pasta, que cria uma pasta, e dentro dessa, uma pasta que vai chamar, por exemplo, pasta pessoal. E dentro dessa pasta vai colocar lá as suas coisas pessoais, ok? E, em princípio, o empregador saberá que o conteúdo dessa pasta não é para ser consultado, nem mesmo a nível de estar a olhar, a espreitar no servidor, ok? O mesmo acontece durante o período da ausência do trabalhador. Ok? Há aquela situação, mas o trabalhador foi de férias, vai estar 2 semanas de férias e precisamos de ler ou ver se entrou algum e-mail porque a empresa está aqui num projeto importantíssimo. Este tipo de práticas também
é para ser limitada. Este tipo de prática está vedada, ok? Ainda que o trabalhador esteja ausente do local de trabalho, o empregador ainda assim não tem o direito de abrir esses e-mails. Estão a ver aquela situação muito comum do empregador ligar, olha, fulano, por favor, providencie-me a senha do e-mail, porque eu estou aqui no computador e quero abrir o e-mail. Isto não pode acontecer, este tipo de situações, ok? As melhores práticas ditam que se o trabalhador vai se ausentar, vai estar 2 semanas, vai estar 22 dias de férias, o que for, que se opte por se colocar aquelas funções do e-mail de ausência programada, ou seja, aquela mensagem para os tais clientes, não é? Ou outros colegas dizendo estarei ausente do dia X ao dia X, questões para assuntos pendentes, por favor, contactar a pessoa Y e colocar lá o e-mail e eventualmente o telefone dessa pessoa. Ou seja, para que não haja a necessidade de estar a entrar a estar a abrir o e-mail que foi dirigido ao trabalhador. Ok? Portanto, vamos também prestar atenção a esta questão da consulta, não é? Dos e-mails do trabalhador. Ok? No fundo, tudo isto que temos estado a abordar aqui nesta aula são comportamentos que, para evitar estas situações de risco jurídico, para evitar estas situações de conflitos laborais, nós aqui temos que ter duas coisas na equação. Por um lado, bom senso, ok? Porque há coisas aqui que são de senso comum e temos que ter um bom senso. E por outro lado, temos que observar aqui, tentar cumprir com aquilo que já está estabelecido na lei. Portanto, no início desta aula eu vos mencionei que proteção de dados é uma coisa que já existe no nosso país desde 2011. Portanto, não é que está a ser inventado agora. Portanto, desde 2011 que já existe um regime geral de proteção de dados, já existe uma agência de proteção de dados e agora ainda mais vai continuar a ser reforçado dentro da Lei Geral do Trabalho. E então vamos trabalhar com estas duas coisas: bom senso e tentar cumprir aquilo que já está estabelecido na lei. Ao meu ver, algo que ajuda muito a, a deixar estas situações o mais claro possível é, primeiramente, colocar dentro do contrato de trabalho cláusulas referem uma cláusula que se pronuncie sobre a proteção de dados, para o trabalhador já ter conhecimento já na assinatura do contrato de trabalho. Em segundo lugar, esta matéria tem que constar do regulamento interno da empresa. Ok? Até porque muitas vezes a empresa não tem apenas um trabalhador, tem vários trabalhadores e a mensagem não vai ficar completa se tivermos que estar a repetir a um por um quais é que são as regras, ou seja, quais são as práticas que o trabalhador e o empregador vão utilizar na matéria de proteção de dados. Então, o regulamento interno é uma ferramenta que vai facilitar muito estas questões. Portanto, no regulamento não há limite. A empresa pode colocar tudo o que achar relevante, informar ao máximo ao trabalhador quais é que são os procedimentos. Eu, inclusive, nesta nova Lei Geral de Trabalho, não percebi muito bem o porquê que se fez um ajuste à questão do regulamento interno, que agora o regulamento interno ganhou um caráter facultativo para aquelas empresas que têm um número inferior a 50 trabalhadores. Portanto, ele somente é obrigatório para as empresas que têm mais de 50 trabalhadores, mas ainda assim eu entendo que, ainda que a empresa só tenha 5, 10 trabalhadores, um regulamento interno é um documento que vem para ajudar o gestor da empresa. Então, entendo que, ainda que tenha ganho este caráter facultativo, não, portanto, é um documento que vem facilitar mesmo o dia a dia do gestor. E então, ainda que seja facultativo, eu entendo que o regulamento interno será também uma boa ferramenta para este tipo de situações e evitar este tipo de
riscos relacionados com os dados do trabalhador. Portanto, eram estes pontos que eu queria partilhar com vocês hoje. Se tiverem dúvidas ainda sobre este tema, façam-me saber, não é? E eu espero então por vocês na próxima aula.